Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. É sempre um grande prazer receber todos vocês. Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Diante da justiça. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 20. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga. Olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam o insulto. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desculpe. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é esforço considerar que no padrão de Jesus a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que lhe recomendam a compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. Serenar as nossas mentes, os nossos pensamentos, nos conectar com a espiritualidade maior, pedir o amparo do Mestre Jesus, que Ele possa nos envolver nesse momento com bênçãos de amor, com bênçãos de paz, que possamos, Senhor, nessa noite, serenar os nossos através da palavra da nossa palestrante, que ela possa ser intuída pelos mentores espirituais e que nós possamos aproveitar bem a sua mensagem. Pedimos a Jesus, aos benfeitores espirituais, ao mentor espiritual dessa casa, que esteja conosco nessa noite, nos amparando e nos guiando, e contando sempre com o amparo de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. É com muito prazer que a gente recebe a Regina, fazer um tempinho que ela não vinha, né? A gente estava com muita saudade de você. Seja bem-vinda. Eu também.
pessoal, boa noite a todos. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa casa com todos vocês. Já faz um tempinho mesmo, a última vez que eu vim aqui foi em julho, né? Então eu agradeço imensamente pela oportunidade que essa casa me oferece. Já tem um tempinho, né, Leão? E eu espero que o ano que vem eu continue aqui novamente, tá? Não me desempregue, né? Não me desempregue. Então é muito bom estar aqui trazendo, né, as lições maravilhosas do Mestre Jesus para compartilhar com todos nós aqui. E a música já antecedeu o estudo, a lição que a Deus fez também. A lição falou da justiça e a música falou do amor. Então, o nosso assunto desta noite é um assunto bastante fácil, não tem nenhuma dificuldade para interpretar o nosso estudo, é simplesmente vivenciar o amor. Porque nós vamos falar da amor, justiça e caridade. É a 11ª lei das leis morais que está contida no Livro dos Espíritos, na terceira parte desse livro, onde o Allan Kardec ele fala das leis morais. Então, a 11ª lei das leis morais, Allan Kardec ele juntou ele juntou as três virtudes, amor, justiça e caridade numa só. Porque se nós praticarmos uma, consequentemente, nós estaremos praticando as outras duas. Porque é assim, quando Deus ele vai aplicar o amor das pessoas, esse amor está pautado na justiça. Quando ele está aplicando a justiça em nós, essa justiça ali está pautada no amor. Então não tem como a gente separar. Então, amor, justiça e caridade acaba sendo uma virtude só. Porque esse amor, como diz Joana de Ângeles em sua lição, ela fala que o amor ele é a extensão do psiquismo divino. Então, o amor é a extensão do pensamento de Deus. E nós estamos aqui, nós vivemos, nós existimos devido a esse amor de Deus. Porque se Deus parar de pensar em nós por 1 milésimo de segundo, a humanidade acaba, né? Então nós estamos aqui em função desse amor de Deus, é a extensão do seu pensamento. Porque tudo vive nesse amor divino. A lei que vige no universo é justamente a lei de amor. Nos mundos mais evoluídos não precisa de tantas leis como nós aqui no nosso planeta Terra, mundo de expiações e provas necessita. Aqui nós precisamos de várias leis para regulamentar a nossa vida aqui em relação com as demais pessoas. Nos mundos mais avançados, como nós conhecemos só no nosso sistema solar, Júpiter e Saturno, lá é uma lei só que rege, que é a lei de amor. E é justamente essa lei de amor que Jesus veio vivenciar ela aqui na Terra. Ele veio nos ensinar. É tão interessante que Jesus, para ele ensinar a nós outras coisas, sabedoria, por exemplo, ele mandou outros emissários, ele mandou os seus emissários. Nós tivemos Buda, né, veio Sócrates, há 400 anos antes de Jesus, para ensinar a lei da liberdade, da igualdade. Mas para ensinar a lei do amor, veio ele pessoalmente aqui. Jesus encarnou aqui entre nós. O Divaldo Pereira Franco, ele fala que Jesus, ele saiu do solo do Altíssimo para estar aqui conosco nos seus breves tempos, né? A existência curtíssima de 33 anos e que nós conhecemos o seu apostolado há apenas 3 anos. Em 3 anos de existência aqui na Terra, Jesus ele revolucionou o mundo e revolucionou o coração das pessoas, porque ele veio aqui na Terra para implantar o reino de Deus nos nossos corações. E Jesus já passou mais de 2000 anos a sua vinda aqui e a humanidade não avançou quase nada. Praticamente encontra quase no mesmo cenário em que Jesus, quando ele esteve aqui. É claro que nas questões materiais, o progresso, ele aconteceu, realizou muito, né, muito progresso. Hoje nós estamos em aprender com tantas facilidades. Hoje nós não precisamos sair de casa quase para nada, né? Um toquezinho ali no celular, a gente conecta com tudo, traz tudo na nossa casa, comida, as compras que a gente faz,
medicamento, traz tudo na nossa casa, né? A gente tem que sair mais. Nesse sentido, nós não podemos reclamar de forma nenhuma, mas no sentido moral, nós ainda deparamos com guerra, deparamos com homicídio, deparamos com aborto, deparamos com suicídio, com pena de morte, com tudo isso nós deparamos. E foi justamente o mesmo cenário que Jesus encontrou. Então ele veio aqui, né, nessa curta temporada dele, para ensinar a lei de amor. Porque nós, meus irmãos, por mais que a gente reluta, nós não conseguimos viver sem esse amor. Esse amor é o combustível do Espírito, é o alimento do Espírito. Da mesma forma que nós necessitamos da alimentação material para fortalecer o nosso corpo físico, nós precisamos do café da manhã, do almoço, do jantar, à noite, que é a ceia da noite, para que o nosso corpo ele fica forte, né? Ali, para a gente dar conta, conseguir as nossas tarefas diárias. Se a gente não comer, nós vamos enfraquecer, o nosso corpo vai adoecer e nós podemos prejudicar a programação reencarnatória que cada um de nós está aqui dentro dela. Então, da mesma forma que o nosso corpo necessita desse alimento material, nós, espíritos, necessitamos também. Só que esse alimento do espírito nós não iremos encontrar em nenhum supermercado. Por mais rico que seja o país, por mais assim supermercado grande que seja, nós não iremos encontrar esse alimento do Espírito, porque é o amor. O amor é um sentimento que nós não vemos ele, nós não pegamos, nós não medimos ele, mas nós sentimos que ele está no nosso coração. A pessoa, quando ela se fecha muito, quando ela assim, tem um comportamento mais introvertido, que ela não permite amar, não permite ser amada, é uma pessoa que fica doente, é uma pessoa que entra em depressão, é uma pessoa que se isola e a tendência dela é adoecer cada vez mais. Agora, aquela pessoa que ama, que tem facilidade de convivência com as demais pessoas, a expectativa de vida dela é muito mais longa. Então, nós devemos amar, né? Amar, não esperar ser amado, não. Porque quando a gente espera ser amado, vai depender da outra pessoa gostar de nós. Vai depender da pessoa querer nos amar. Mas quando é nós que amamos, isso é muito racional. Quando é nós que amamos, nós não vamos escolher a quem, porque o amor ele é um sentimento espontâneo. Não tem como a gente forçar para amar as pessoas. É espontâneo, faz parte, meus irmãos, da nossa natureza humana esse amor. Essa sementinha do amor, ela está em germe, em estado latente em cada um de nós. Porque quando Deus nos criou, a cada um de nós, simples e ignorante, sem nenhum conhecimento, sem nenhum saber, Ele colocou já dentro de nós todas as virtudes, a sementinha de todas as virtudes que nós precisamos delas. E essas sementes, elas vão nascer, elas vão germinar, vai nascer, vai crescer e vai produzir frutos. Então, todos nós vamos amar. É claro, né, que já tem pessoas que essa semente ela já nasceu, ela já cresceu e está aí produzindo frutos, que são os benfeitores espirituais que nós conhecemos. Chico Xavier, por exemplo, o amor de Chico Xavier, o tamanho do amor dele em benefício de todas as criaturas, sem escolher quem ele vai amar, quem ele vai ajudar. Então, essa semente já está produzindo fruto. Agora, em nós, é necessário nós darmos todas as condições necessárias para que essa semente germina, ela nasce, ela cresce, ela vai produzir frutos. E é para isso que nós estamos aqui reencarnados. Vocês já pararam para pensar o porquê que nós estamos reencarnados aqui? Por que nós fazemos parte da minoria dos espíritos? Porque fala-se que há mais ou menos 32 bilhões de espíritos vinculados aqui ao nosso planeta Terra. Desses 32 bilhões, 8 apenas está aqui no mundo físico e 24 está no plano espiritual. Por que será que nós fazemos parte dos encarnados e não dos desencarnados? É claro que é com uma finalidade, para que nós possamos amolecer o nosso coração,
desenvolver esse sentimento do amor em favor, em benefício nosso mesmo e em benefício das demais pessoas. Desenvolver em nós esse auto-amor. Quando falo em auto-amor, a gente pensa assim, então eu tenho que querer tudo de bom para mim. Esse querer tudo de bom para mim é no sentido do nosso melhoramento. É no sentido de nós vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas más inclinações, vencer as mazelas que ainda carregamos, para que nós possamos ofertar para o nosso irmão algo de bom que existe em nós em favor dos nossos irmãos. Querer o melhor para ele, mas para eu ter o melhor para o meu irmão, eu preciso ter algo para oferecer. Então nós estamos aqui na Terra, reencarnados, justamente com esse propósito de tornar pessoas mais amorosas, né? Pessoas mais amigas, pessoas mais fraternas, pessoas mais solidárias uns para com as outras. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, lá fala que a finalidade da nossa existência aqui é única e exclusivamente para o nosso aperfeiçoamento moral. E esse aperfeiçoamento moral, ele se dará na convivência aqui com pessoas diferentes, pessoas com habilidades diferentes, tendências diferentes, caracteres diferentes. Porque aqui, e nem em lugar nenhum, nós vamos encontrar duas pessoas iguaizinhas, no mesmo nível de evolução, do mesmo. Isso não existe em nenhuma parte do universo. Quando as pessoas falam assim, você é igualzinho Beltrano. Gente, não existe. Pode parecer um pouquinho, mas igualzinho não tem. Cada um de nós somos uma individualidade à parte de cada um, gente, e ainda bem que é. A nossa impressão digital, ela é única. Todos nós temos esse dedo aqui, todos. Mas a impressão digital nunca vai ter duas impressões digitais iguais. Cada ser, gêmeos, nasce ali, né, os bebezinhos gêmeos, univitelino, no mesmo óvulo ali, igualzinho, do mesmo jeito, a fisionomia do mesmo jeito, mas eles não são iguais. Cada um deles ali é uma individualidade à parte, pensa de um jeito, tem a sua característica diferente, tem a sua evolução diferente também. Então nós estamos convivendo com pessoas de todo jeito, de toda a natureza, para que nós possamos nos moldar, assim, encaixar, né, aqui no nosso modo de ser perante as demais pessoas. Porque muitas das vezes nós teremos que retrair, nós teremos que aceitar a opinião dos outros, nós teremos que conviver, né, aqui com a natureza aqui do nosso mundo. E nessa luta, nesse trabalho, nesse burilamento, nós vamos melhorando o nosso sentimento. A pessoa que é muito nervosa, por exemplo, no trabalho, a pessoa que ela é nervosa, que ela é irritada, que ela é mal educada, ela não vai ficar no seu trabalho muito tempo. Então, diante dessas situações, a gente vai ter que diminuir um pouco o nosso orgulho, diminuir a nossa vaidade, diminuir a nossa presunção e o egoísmo. Então, é essa a finalidade da reencarnação, para que nós possamos melhorar o nosso coração. E Joana de Anjos, a base dessa lição é do livro da Joana de Anjos. O livro dela chama No Rumo da Felicidade. Então lá ela fala que a vida nossa aqui na Terra tem esse propósito de melhorar o nosso coração, de conviver com as demais pessoas, de dar o nosso amor para com ela e não só querer receber. E diante dessa colocação da Joana de Anjos, a gente vê, meus irmãos, que a nossa vida aqui tem as pessoas más, tem as pessoas boas, tem as pessoas mais ou menos más e mais ou menos boas. Então, esse cenário nosso aqui é para que nós possamos ter o nosso objetivo, que é de diminuir em nós todas essas, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ambição. Essa é a finalidade. E como o amor, né, essa força soberana, essa força poderosa que rege o universo, lá no livro, no Evolução em 2 Mundos de André Luiz,
Lá ele veio nos dizer que todos nós estamos mergulhados no hausto do Criador, no plasma divino. Ele fala que nesse hausto do Criador, nesse plasma divino, nesse elemento primordial, vibram e vivem as constelações, os sóis, os mundos e seres, como os peixes no oceano. Então, todos nós, os bons, os maus, os justos, os injustos, os sábios, os ignorantes, os brasileiros, os japoneses, os australianos, todos nós estamos mergulhados nesse hausto do Criador, nesse hálito divino, que na verdade, transformando em palavras, é o amor de todos nós. Então, muitas das vezes, quando nós desejamos mal para uma pessoa, né, a gente deseja mal para ela, não quer o bem dela de jeito nenhum. Será que Deus ele vai deixar de amar aquela pessoa que eu desejo mal para ela só porque eu estou desejando? O amor de Deus para com ela é o mesmo amor que ele tem para comigo, né? Então, nesse hausto do Criador, todos nós estamos envolvidos, semelhantes aos peixes no oceano. Então, as oportunidades que Deus nos dá de crescimento, de melhoramento, de progresso, é o mesmo, as mesmas oportunidades. O amor de Deus, o Haroldo Dutra Dias, ele fala que é o sol, né? É o sol que irradia para todos nós. O sol, ele está irradiando sempre. É quando está tudo nublado, né? Que a gente pensa assim, o sol escondeu. O sol não escondeu. As nuvens que estão impedindo os seus raios, né, de atingir, nos atacar. Mas o sol está lá fazendo o seu trabalho. Assim também é o amor de Deus. Quando a criatura está sofrendo, muitas vezes pensa assim, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus ele esquece de nós? Deus não esquece, ele pensa em nós constantemente. Muitas das vezes é nós que esquecemos de Deus. Voltamos muito mais para as questões materiais, em detrimento das questões espirituais. E quando a gente está assim, envolvido, né, com aquilo que nós podemos ver, pegar, medir, nós esquecemos da nossa verdadeira essência, que é a essência espiritual. Então, nesse momento, meus irmãos, Deus ele está presente. Nós aqui fechamos os nossos olhos para não sentir, para continuar fazendo as mesmas coisas que a gente gosta de fazer. E o amor, justiça e caridade, a Joana de Anjos ela fala, então, que diante desse amor surge o que acontecer na nossa vida é amor. Qualquer situação, a pessoa está doente, ama mais. Porque quando a pessoa ama mais, ela preocupa com o seu semelhante. E quando nós preocupamos com a outra pessoa, a nossa dor ela diminui. Quando a gente dá muita importância na nossa dor, a tendência é aumentar, é crescer, é avolumar. Mas quando a gente pensa na outra pessoa, deixa um pouquinho de pensar em nós, para pensar no nosso irmão, a nossa dor ela diminui. Então, amor em toda situação ela vem nos dizer. E a dona Laura, porque a gente falar de amor parece assim muito filosófico, né? A dona Laura, lá no livro Nosso Lar, ela vem trazer para a gente exemplos do amor, a manifestação do amor. Porque como é que eu vou amar, né? Então ela ensina para a gente assim, a manifestação do amor na nossa vida. E é tudo simples. Não tem nada coisa complicada. Essas colocações da dona Laura estão lá no livro Nosso Lar, no capítulo 18, da lição que chama Amor, Alimento das Almas. Então lá ela diz assim que muitas das vezes nós achamos que fazer aqui a caridade, ela consiste somente na caridade material, que é a doação de alimento, né? A doação de cesta básica, de diminuir o sofrimento das pessoas. Mas ela diz assim, meus irmãos, que a caridade, essa caridade que a gente entende, ela é simplesmente um dever de cada um de nós. Porque quando a pessoa está doente, mesmo com o ar ligado, porque quando a pessoa está doente, e se nós temos condição de ajudar, nós não vamos ficar indiferentes. Então a caridade é um dever nosso.
nosso, assim ela fala, né? Mais cedo ou mais tarde a pessoa vai saber que a caridade é um dever, simplesmente um dever. Que quando Jesus ele ensinou amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, esse ensinamento de Jesus é que nós devemos alimentar uns aos outros de fraternidade. Amai-vos uns aos outros, é alimentar uns aos outros de fraternidade. E será que esse sentimento da fraternidade, ele está acontecendo no nosso convívio, nas nossas relações humanas? Será que nós estamos sendo fraternos com os nossos irmãos? Estamos solidários com eles, né? E aí ela vem trazer situações simples. Ela fala que nós podemos manifestar o sentimento do amor numa conversação edificante. Então, quando nós estamos conversando, assim, aquela conversa agradável, aquela conversa edificante, aquela conversa equilibrada, nós estaremos manifestando esse amor. Quando em nossas conversações ela não cai ali, né, no campo da maledicência, da censura, do julgamento. Porque a gente começa assim uma conversação tranquila, equilibrada, e de repente já começa uma palavrinha sequer, a gente já descamba para o outro lado. O André Luiz, ele fala no livro Sinal Verde que nós não conseguimos manter uma conversação edificante por mais de 5 minutos. E ainda mais hoje, nessa situação em que nós vivemos, quando traz o assunto de política para a mesa, meu Deus, é uma briga, né, que é até perigoso, né? Então, uma conversação edificante é manifestação do amor. O gesto afetuoso, manifestação do amor, gesto afetuoso. Gesto afetuoso, gente, isso é muito importante, porque é da nossa essência essa afetividade. É da nossa essência esse olhar humano, esse carinho, esse toque, esse aperto de mão. Nós sentimos isso no momento da pandemia. No momento da pandemia em que nós tivemos que passar pelo isolamento social, né, ficar reclusos dentro do nosso lar, as casas espíritas fecharam, né, e nós tínhamos que ficar dentro do nosso carro, nós sentimos essa dificuldade. Porque em família nós temos dificuldade em abraçar, não é verdade? A gente tem a dificuldade de abraçar o filho, abraçar o esposo, abraçar a esposa. A gente abraça pessoas lá de fora. É aquele abraço mais apertado, que balança para um lado, balança para o outro. E dentro da nossa casa? Será que nós abraçamos dessa forma, né? Então, o gesto afetuoso é muito importante. Outro dia, ouvindo uma matéria lá no Instagram, um médico, eu não sei se ele é espírita, não, ele não falou a religião dele, mas ele citou ali um fato importante que eu senti assim, que é esse gesto afetuoso. Ele é médico, né, do SUS, e ele contando que chegou até no consultório dele uma paciente. Essa paciente, assim, nos seus 25, 26 anos de idade, ela estava com câncer na mama. E ela chegou com o seu esposo, né, chegou lá com ele, e ele viu os exames, né, ela falou, doutor, eu não quero operar, não preocupa comigo não, eu não quero operar. Mas ele viu os exames dela, ele viu que realmente aquele câncer iria espalhar não só no seio, mas por toda parte. E aí, né, ela foi embora, ela pegou o contato dele pelo WhatsApp, e ele deu pressa em antecipar a cirurgia dela. Ele marcou a cirurgia dela, ela ficou sabendo, ela não foi no dia da cirurgia. Ele então marcou a segunda cirurgia, porque ele não podia esperar mais, porque nós sabemos como que é o câncer, né? Ele espalha repentinamente no organismo das pessoas. Marcou a segunda cirurgia, ela não foi, mas ele não desistiu dela. Marcou a terceira cirurgia, ela foi. Ele fez a cirurgia dela. No outro dia, quando ele foi lá no quarto visitar ela, ele levou um vasinho de flor para ela. E ela disse assim, doutor, eu só passei por essa cirurgia porque eu vi que o Senhor não desistiu de mim, por isso que eu fiz a cirurgia. E esse médico, ele arremata a sua colocação dizendo que nós não devemos desistir das pessoas. Não devemos desistir. O dever do cristão é ajudar as pessoas e não desistir. Ele, médico do SUS, ele poderia muito bem ter deixado
passar outra pessoa no lugar dela. Mas ele sabia, gente, o sentimento humano. Ele sabia que ela precisava daquela cirurgia. Enquanto ele não fez, ele não desistiu dela. Assim também nós não devemos desistir das pessoas. Quando nós não desistimos das pessoas, é a manifestação do amor. Nós estamos olhando o outro e não pensando só em nós mesmos. Estamos desenvolvendo o amor e diminuindo o egoísmo, que ainda é muito gritante no nosso comportamento. E aí ele conta assim que aquela paciente, ele acompanhou o progresso dela, ela curou do câncer e ele dando a ela toda a assistência necessária. E esse mesmo médico, ele contou a experiência dele. Ele, como professor também, de medicina, ele lá no quarto, 13 alunos numa sala. Os 13 alunos, mais outro professor lá cuidando de um paciente, os 13 em cima de uma cama. E ele viu que ao lado, no mesmo quarto, ao lado, tinha uma mãe, ela tinha dado a luz no outro dia, e ela estava com um bebezinho no colo, tentando amamentar aquela bebê, um prato de comida no colo dela, um bife desse tamanho, e ela ouviu aquela mulher lá, né? E ele pensou, gente, como que essa mãe, ela vai comer? Ela vai querendo amamentar seu filho, um prato de comida, como que ela vai comer esse bife? Ele então, né, sem ninguém ver, sem nada, aquele gesto humano, ele foi lá no outro quarto, pegou a mesinha, pegou a cadeira, pegou o bebezinho, segurou o bebezinho no braço, enquanto aquela mãe comia. Gente, isso aqui é a manifestação do amor. Manifestação do amor. E nós não podemos fazer isso todos os dias da nossa vida de relação aqui. Podemos sim, o que está faltando, meus irmãos, é essa vontade, né, de olhar as pessoas com um olhar mais humano. Está faltando em cada um de nós desenvolver esse sentimento de humanidade. Nós estamos embarcando nessa onda da tecnologia, que é tudo virtual, e nós estamos esquecendo as pessoas, estamos esquecendo os seres humanos. A gente faz tanta amizade nas redes sociais, 5 mil amigos, mais no Instagram, no Facebook, e na nossa vida aqui, quantos amigos nós temos? Quantos amigos nós temos se a gente ficar internado lá? Será que nós vamos receber a visita de uma pessoa? Hoje eu vou lá visitar fulano. Será que nós estamos desenvolvendo essa amizade? E será que a amizade ela não é importante na nossa vida? Quantas pessoas vão no nosso velório, será? Quantas pessoas eu vou lá, vou despedir de fulano pela última vez? Quantos nós estamos fazendo? Joana de Ângela fala que nós estamos tornando pessoas frias. Ela diz assim que quando tem uma pessoa interna doente no hospital, que nós, saindo da nossa zona de conforto, vai lá, visita aquela pessoa, senta com ela, conversa com ela. Quando nós estamos conversando, naturalmente, automaticamente, o cérebro daquela pessoa, ele vai produzir, né, a substância da endorfina, que vai diminuir a dor dela. A atenção que a gente dá, isso é um processo mecânico em nós, criado por Deus. Quando a gente está desenvolvendo o nosso corpo físico, a pessoa está ali ouvindo o outro, contando o que você está falando, e o cérebro dela está ali trabalhando, está produzindo essa substância para diminuir o seu sofrimento. Então nós devemos pensar nisso, no gesto afetuoso, nessa conversação amiga, né? A nossa doação de amor em favor das outras pessoas. A humanidade nunca precisou tanto desse amor. Certa feita, o Chico Xavier, um repórter, perguntou assim para o Chico qual a mensagem que ele poderia deixar para a humanidade. E ele disse assim, se ele pudesse deixar alguma mensagem para a humanidade, ele iria deixar a seguinte frase. Ele falou assim, se eu pudesse, eu iria colocar em cada cidade, em cada bairro, em cada rua, em cada casa, a frase, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o que nós estamos precisando agora é desse amor, é esse aquecimento do nosso coração. Nós devemos censurar menos
julgar menos, tolerar mais, amar mais, ser mais consciente. É isso que nós estamos precisando nesse momento. A nossa sociedade, a partir do momento que uma pessoa melhora, que uma pessoa ama de verdade, ela tem o dom, ela tem o condão de beneficiar as demais pessoas, de contagiar as demais pessoas. Tem até um filme da Corrente do Bem. Eu ajudo uma pessoa, aquela pessoa ajuda o outro, outra ajuda o outro, e esse bem vai espalhando. Assim também é o nosso amor. O nosso amor, meus irmãos, dentro do nosso lar. Nós estamos ali com as pessoas aos quais precisamos estar, porque a nossa programação reencarnatória foi feita lá no plano espiritual. Então, no nosso lar, nós somos aquelas coisas que precisamos estar ali. É um quebra-cabeça com todas as peças encaixadas, direitinho, no mesmo tamanho, no mesmo formato, que não fica nada de fora. Amor do nosso lar, amar mais, entender mais, compreender mais. Dificuldade, quem é que não tem? Todos nós temos inúmeras dificuldades. Eu tenho. Todos têm. Situações pequenas que a gente tira de letra, a outra pessoa não tira. E diante dessa pessoa mais frágil, qual deve ser o nosso comportamento? De não desistir dela, como o médico disse, de ajudar, de trazer ela para mais perto de nós. Parábola de Jesus que simboliza esse amor aqui, a parábola do bom samaritano. Das 48 parábolas que Jesus narrou, gente, a parábola do samaritano. A impressão que a gente tem é que ele é o coroamento de todas as outras parábolas. Daquele, do bom samaritano, né? O samaritano que viu caído ali na beira da estrada. Antes passou duas pessoas religiosas, passou o padre e passou o levita que ajudava lá no templo de Jerusalém. Passou os dois indiferentes ao caído ali, a pessoa no meio do caminho todo machucado. Ele havia apanhado dos ladrões. O samaritano, que era considerado pessoa de má vida pelos judeus, passou ali, o amor dele, ele viu caído ali, desceu da sua animalha, ajudou ele, limpou as feridas, passou azeite, colocou ele na garupa do seu animal e levou ele para a pensão. E lá, nessa pensão, dizem que ele dormiu lá com o caído, ele estava a trabalho. Ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, ele estava a trabalho. E aquela noite ele passou lá com o caído, para cuidar dele, para ajudar. E deixou o dinheiro para gastar com ele. Se o dinheiro que ele deixou lá fosse insuficiente na volta, ele ia voltar para ele estar no trabalho, ele ia ressarcir aquilo que tinha sido gasto. E o samaritano não quis saber quem é aquele caído, não, não queria saber se ele era judeu, se ele era publicano, se ele era um fariseu, não quis saber, era um caído. E caído, qualquer um de nós pode ser aquele caído na beira da estrada. E quando nós estamos caídos, nós queremos que alguém passe para nos ajudar. E esse é amor, meus irmãos. O amor, ele não tem barreira. O amor não tem fronteira. O amor não tem linguagem, a sua linguagem é universal. Jesus, ele deixou nenhuma religião para nós. Não deixou o catolicismo, não deixou o espiritismo, o budismo, não deixou nenhuma religião. Benfeitor dessa casa, o apóstolo Paulo, ele disse assim que a religião que o Salvador fundou é a religião do amor e da verdade, instituição invisível e universal. Jesus deixou a religião do amor. E hoje a gente vê essas brigas entre as religiões, né? Uma religião brigando com a outra, intolerância muito grande, esquecendo da mensagem do nosso sublime Nazareno. Então, amor resume a caridade e a justiça. E é essa mensagem que eu vim para passar para todos nós aqui na noite de hoje, que nós possamos retornar para os nossos lares com esse sentimento, né, de olhar para o nosso irmão. Eu quero ajudar você, meu irmão. O sentimento de fraternidade. Francisco de Assis, né? Fraterno, essa fraternidade. Olhar bom, mal, justo e justo. Esse sentimento de
fraternidade, esse olhar de bondade, esse olhar de misericórdia, esse olhar de compaixão. É o que eu vim trazer aqui na noite de hoje. Eu agradeço pela oportunidade, muito obrigada, e que a luz do nosso amado Mestre Jesus continue iluminando a nossa trajetória aqui na Terra. Muito obrigada. Então, boa noite. E esperamos que você volte logo. Volto sim. Antes de fazer a prece, eu queria dar um aviso para vocês que no dia 14 de dezembro, às 19 horas, nós teremos aqui uma palestra musical muito bonita da Elizabeth Lacerda. Vocês estão todos convidados, tá? Para vir à nossa casa e assistir a palestra musical. É numa quarta? Não, no Domingo. dia 14 de dezembro, O horário é? 19 horas, tá? Aí estão todo mundo convidados. Mas eu lembro vocês mais perto, tá? Então hoje nós só temos a agradecer. Agradecer a Jesus pelo seu amor, pelos seus ensinamentos. Agradecer por essa paz que estamos sentindo agora. Agradecer por tudo, pela oportunidade de estarmos na casa de Jesus. Queremos pedir ao Mestre Jesus que essas boas vibrações que nós estamos sentindo nesse momento possam ser estendidas aos nossos lares, aos nossos amigos, aos nossos familiares, a todos aqueles que estiverem necessitados da paz, do amor, que Jesus possa estar com cada irmão necessitado. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, esteja sempre conosco. Que assim seja.